posso esquecer teu cuidado de pai por mim. Ainda que circunstâncias digam não, contigo não há mais o que temer, e tu serás para sempre o mesmo Deus. Eu não abro mão de te buscar mais e mais. Mesmo que tudo pareça contrário, estou seguro e descanso em teus braços. Mesmo que tudo pareça contrário, vejo tuas mãos guiando os meus passos e me conduzindo ao centro da tua vontade. Oh, aleluia, confie no Senhor, Ele cumpre o que diz. Ainda que circunstâncias digam não, contigo não há mais o que temer. Tu serás para sempre o mesmo Deus. Eu não abro mão de te buscar mais e mais. Mesmo que tudo pareça contrário, estou seguro e descanso em teus braços. Mesmo que tudo pareça contrário, vejo tuas mãos guiando os meus passos e me conduzindo ao centro da tua vontade. Meus pensamentos não se comparam aos teus, E os teus caminhos são bem mais altos que os meus. minha esperança jamais será frustrada. Meu futuro está firmado em tuas mãos. Mesmo que tudo pareça contrário, estou seguro e descanso em teus braços. Mesmo que tudo pareça contrário, vejo tuas mãos guiando os meus passos E me conduzindo ao centro da tua vontade. E me conduzindo ao centro da tua vontade. Aleluia. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos que nos assistem nessa noite. Essa live está sendo transmitida
pelo Instagram da nossa igreja, as páginas do Facebook e do Instagram da nossa igreja, Congregação de Vila Dias. Sejam todos bem-vindos e eu quero desafiá-los, ao final dessa live, você compartilhar a palavra de Deus que será transmitida nessa noite. Essa palavra que está sendo transmitida nessa noite. Que você seja um canal de bênçãos, para que você transmita aos vizinhos, amigos, e que eles possam também compartilhar e ouvir dessa palavra que será ministrada nessa noite. E a palavra que nós temos nessa noite como tema é dificuldades de se adequar a novas situações. Mas antes de entrarmos no assunto proposto, eu quero ler um versículo na palavra de Deus que nos traz motivação. Motivação em dias que nós estamos vivendo é algo imprescindível que nós temos que ter em nossa mente, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele rege todas as coisas. E nesta vida nós somos levados com muita facilidade a desanimarmos, a desmotivarmos, a perdermos o foco, porque nós somos fracos, mas Deus é grande. Por mais que nós sejamos debilitados, esse Deus que cuida de nós é um Deus todo-poderoso, que cuida de uma forma muito especial e conhece as nossas vidas, sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E se nós fixarmos mesmo os nossos olhos em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando para esse alvo, certamente nós seremos fortalecidos, porque nós precisamos desse fortalecimento. Em tempos de pandemia, principalmente, o qual nós estamos enfrentando, pessoas se desanimam, pessoas se sentem debilitadas diante da situação o qual se encontra. Mas eu quero aqui ler o versículo da palavra de Deus, na verdade, 2 versículos da palavra que se encontra em Romanos capítulo 8, do verso 38 e 39, que diz assim a palavra de Deus: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso traz uma motivação muito grande para nós continuarmos a seguir, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Nós temos promessas de Deus que nada pode nos separar do amor de Deus, esse amor que está em Cristo Jesus, não em nós. Porque o verdadeiro amor, ele emana das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras diz que esse amor vem de Deus. Esse amor vem de Jesus. Ele é a fonte desse amor. E através das Sagradas Escrituras nós conhecemos esse amor. E reconhecemos que ele é o Todo-Poderoso. Vamos ouvir uma linda canção, Todavia Me Alegrarei. Que você possa fazer desse louvor uma oração para a tua vida. Como é bom a gente louvar e as letras, meditar na letra da canção, saber que ela fala aos nossos corações. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.
vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. E que você possa se colocar diante de Deus, ou colocar algum ente querido que você queira que ele receba ou ela receba uma oração. Talvez esteja internado devido a esse vírus, ou em outras situações, porque a palavra de Deus, ela não exclui. A oração, ela tem um alcance universal. Talvez você ore por pessoas que estão agora em outra parte, em outro estado, em outro país. Coloca diante de Deus. Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas. Há uma necessidade de orarmos. A Igreja Presbiteriana Independente está com um movimento nacional de oração. Oração 24 horas, teve aí uma série de vigílias, né? Parte das vigílias, e que nós possamos também estar inseridos nessa luta, porque nós somos frágeis, como já falado anteriormente. Por isso nós precisamos lutar, mas lutar com a arma certa, com a arma dada por Deus. E uma das armas que nós temos para lutarmos é a oração. Ela tem esse poder de alcançar vidas
ela tem esse poder de mudar vidas através de Cristo Jesus. Então, essa oração também, ela deve ser feita com fé, colocar diante de Deus e acreditar que Deus pode fazer. Vamos orar? Coloque-se diante de Deus o teu pedido, independente daquilo que você queira colocar agora. Se for na área familiar, financeira, se for questão de cura, libertação, algo pessoal, portas de emprego. Mas, pastor, nesse tempo tão difícil, nós temos visto milagres de Deus em todas essas áreas citadas, em demais outras que não foram citadas aqui. Basta crer, acreditar que Deus pode. Deus amado, Pai bendito, eu coloco essa vida, esse teu servo, essa tua serva que ora comigo nessa noite. Que o Senhor possa estar zelando por essa vida, respondendo segundo a vontade do Senhor, esse que clama, essa que clama, essa que invoca, esse que invoca o teu nome nessa noite, Pai. Cuida, Senhor amado, em nome de Jesus, que a resposta venha do Senhor. Ó Pai querido, nós clamamos, mas nós sabemos que a resposta vem de Ti. Por isso, exercitando a nossa fé, nos colocamos diante do Senhor agora e clamamos, ó Deus, tenha misericórdia desse planeta, tenha misericórdia da nossa nação, misericórdia da nossa cidade, do nosso município, que muito em breve nós podemos, ó Deus, ver essa pandemia totalmente extinta para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Queridos, nós vamos meditar um pouco sobre as dificuldades que temos de nos adequarmos a novas situações. Essa dificuldade muitas vezes ela vem porque nós estamos acostumados ao nosso estilo de vida. E às vezes estamos também acomodados diante de situações e não estamos preparados para mudanças. No ano de 2020, começo ali do ano de 2020, com a chegada da pandemia, nós tínhamos um estilo de vida, nós vivíamos de uma forma. Com a chegada da pandemia, nós tivemos que nos adequar a situações que nós não estávamos acostumados. E isso trouxe um conflito muito grande. A questão, as casas, os lares, muitas vezes, ele é provido pelo casal, financeiramente falando. E quando um desses provedores perde o seu emprego, e dos dois, um tem que prover, há a necessidade de se adequar àquela nova situação, e isso não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Por isso, nós devemos estar sempre conectados em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Essas novas situações, o qual nós vivemos, as dificuldades que as pessoas têm se encontrado para se adequar a estas novas situações, porque a situação, tudo que é novo, é algo estranho muitas das vezes para nós, mas nós devemos estar preparados para essas situações. Inúmeros personagens da palavra de Deus tiveram que se adequar. Quero citar aqui Abraão. Abraão estava ali na sua terra, junto dos seus parentes. Certamente existia ali uma unidade muito grande entre os seus parentes, as reuniões familiares. Aí Deus fala para Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele leva consigo o seu sobrinho Ló.
E depois de um certo tempo, há um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, ao ponto que ambos tiveram que tomar uma decisão de se adequar a uma nova realidade. Eles já tinham se adequado a uma realidade de sair da sua parentela, agora tem que tornar uma nova realidade visível diante dos seus olhos, para que eles pudessem não ter mais aqueles conflitos entre os seus empregados. E Abraão toma a sua decisão, Ló toma a sua decisão. Nós também temos Neemias, que estava ali como copeiro do rei Artaxerxes, ao saber da destruição de Jerusalém, ali da situação, na verdade, né, ele já sabia da destruição, mas ele não sabia da situação o qual os seus estavam enfrentando. E ele pergunta: como está os meus irmãos? E alguém responde: eles não estão bem, estão vivendo uma situação caótica diante do ocorrido. E aí Neemias toma uma decisão. E ele tem que sair ali daquela situação até favorável, um emprego garantido, um bom emprego, era copeiro do rei, e ir até Jerusalém, ser um administrador agora com aquele povo para a construção dos muros de Jerusalém. Uma realidade totalmente diferente da qual ele estava vivendo. Uma realidade totalmente diferente da qual ele tinha vivenciado. Nós podemos citar também Pedro, que estava ali, André, João, empresário de pesca. Jesus chega até eles e os convidam para que eles possam fazer parte do colegiado apostólico, e eles tomam essa decisão, e uma nova realidade, eles tiveram que adequar essa nova realidade. Mas há também um personagem da palavra de Deus, o qual quero me referir aqui nessa noite, é Moisés. Eu uso muito o termo aqui que Moisés, ele saiu do palácio para o deserto. Uma decisão, uma mudança radicalíssima, o qual ele teve que enfrentar. Imagina Moisés, ele tinha criado para o servir. Ele tinha empregados para o servir. Agora no deserto, ele vivia totalmente na dependência de Deus. Ele sai desse palácio, de uma situação confortável, para o deserto. Mas é no deserto que ele tem as experiências que ele teve com Deus. Deus o levou para uma nova situação e ele teve que se adequar a essa nova situação. E essa nova situação trouxe a ele experiências. Porque lá em Atos capítulo 7, versículo 22, diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ele era uma pessoa reconhecida ali. Ele foi educado. E a cultura egípcia na época era muito evoluída. Ele teve essa educação, ele foi formado nesse berço. Mas Deus o chama para o deserto, porque ali ele tinha uma realidade, ele vivia uma realidade. A partir de então ele passou a viver outra realidade. O povo de Israel, quando estava cativo lá no Egito, eles sabiam que aonde eles fossem tinha uma fonte de água. Mas no deserto eles dependiam totalmente de Deus. Eles olhavam e aonde tem água nós estamos com sede. Adaptar uma nova realidade. Aplicando isso para as nossas vidas,
é complicado muitas das vezes aceitarmos essa nova realidade, mas nós temos que pensar uma coisa: Deus está moldando o nosso ser, o nosso caráter, a nossa maneira de ser. Por isso, diante da situação o qual nós estamos vivenciando, nós não podemos esmorecer, nós não podemos recuar e saber que o mesmo Deus que cuidou de Abraão, o mesmo Deus que cuidou de Moisés, o mesmo Deus que cuidou de Neemias, de Elias, de Eliseu, de Pedro e dos demais personagens, de Débora, de Miriam, de outras personagens da palavra de Deus, esse mesmo Deus que cuida de nós, que está no controle de todas as coisas. Mas basta confiarmos. Às vezes as pessoas se perguntam por que as pessoas do Antigo Testamento tiveram mais experiências, os personagens bíblicos tiveram mais experiências com Deus do que nós. Amados, o mesmo Deus que atuou na vida de Elias é o mesmo Deus que atua na nossa vida. Basta confiarmos e colocarmos a nossa confiança nele. Moisés agora estava vivendo no deserto, 40 anos no palácio. Você imagina uma pessoa viver 40 anos num palácio, tendo tudo em suas mãos, sendo chefe, e as pessoas o servindo? Agora ele estava ali na dependência de Deus, e a palavra de Deus fala que ele ficou mais 40 anos no deserto, para que depois ele voltasse até o Egito para resgatar o povo, os seus que ali estavam, e mais 40 anos no deserto. Deus, ele molda as nossas vidas para que E essa mudança faz com que nós aprendamos a nos adequarmos às realidades o qual nós estamos vivenciando. E diante dessas realidades nós podemos estar preparando para as coisas que eventualmente virão. Nós precisamos viver tanto no deserto como no palácio. Saber viver em toda e qualquer situação. É extrair desses lugares, um aprendizado para as nossas vidas. Fazer dessa situação e se adequar a essa situação. Não estou falando aqui, queridos, de conformismo. Nós temos que nos conformar diante dessa situação o qual nós estamos vivendo. Não, estou falando de nos adequarmos diante dessa situação. Porque em nome de Jesus, essa situação o qual nós estamos vivendo será passado na nossa vida muito em breve, para a glória de Deus. Mas enquanto nós devemos confiar nele e saber que ele está no controle. Porque independente do lugar onde vivemos, o Senhor sempre está conosco. Independente do lugar aonde estamos, Deus sempre está conosco. É muito fácil viver no palácio. É muito fácil viver num conforto. Mas quando as dificuldades surgem, nós devemos nos adequar diante dessas dificuldades. Como têm sido as nossas decisões, como têm sido as nossas reações diante de dificuldades adversas que vêm até nós. Porque no deserto, nós precisamos clamar a Deus para comer. No deserto, nós precisamos clamar a Deus para beber água fresca. Clamar a Deus para receber a sua providência. Enquanto no palácio nós tínhamos as pessoas, estou usando aqui alegoricamente a figura do palácio, para reportar para nós que muitas vezes nós temos água fresca, nós temos um lugar aconchegante, o qual nós moramos,
Mas quando nós somos levados para o deserto, nós temos que, como o povo ali olhava para a situação e dizia: onde vai sair água aqui? E eles clamavam. Eles clamavam por comida, eles clamavam pela providência de Deus. Nós precisamos viver todas as esferas de possibilidades. Mas isso tudo devemos estar em Deus. Moisés, no palácio, ele vivia cercado de luxo. Mas no deserto, já não tinha um teto adequado. Ele teve que se adaptar. Humanamente falando, Moisés, intelectualmente falando, ele estava preparado para uma situação. Mas ele não estava preparado espiritualmente para passar por tudo que ele passou junto com aquele povo. E aí Deus o leva para o deserto justamente para que ele pudesse se preparar. E esse preparo, esse tempo, foi um tempo muito oportuno na vida de Moisés, o qual ele foi preparado espiritualmente para enfrentar o exército de Faraó. Mas nós temos que ter consciência de uma coisa: nós não temos forças para agir diante de situações o qual nós estamos vivenciando. Mas a palavra de Deus lá em João 15:5 diz: porque sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo já para nós: não tente fazer sem a minha ajuda. Deixe que eu te ajudo. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, não carregue esse fardo sozinho. Eu estou tentando me adequar sozinho a essa nova realidade. Se você não está conseguindo, peça ajuda, primeiramente a Deus. Peça sabedoria a Ele para lidar com situações o qual você não está acostumado. Por isso, devemos nos colocar diante da presença de Deus e deixar que sua graça possa ser derramada sobre as nossas vidas. Que nessa noite você possa tirar como lição essa mensagem que foi transmitida. E como no começo foi dito, para que você também compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Lembrando sempre que todos esses personagens tiveram que se adequar a uma nova realidade. Mas Deus estava com eles em toda e qualquer situação. Da mesma forma, Deus está conosco. Deus está zelando pela nossa vida. Basta confiarmos e deixar que Ele conduza, que Ele vá à frente, que Ele abra caminhos, e nós, confiado nele, o seguimos. Confiado nele, acreditamos que Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse tempo de pandemia, tempo de desespero, tempo onde as pessoas estão desesperadas por causa do vírus, desesperada por causa do seu comércio, desesperada por causa do seu emprego, desesperada e dizendo: o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. A palavra de Deus diz para nós: não andais ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de vós, eu tenho um cuidado muito especial para com vocês. Que Deus nos ajude a nos adequarmos a essa nova realidade. Que essa nova realidade não seja algo
de murmuração na tua vida. Pelo contrário, que essa nova realidade seja para que você e eu aproximemos mais de Deus, que possamos ler mais a palavra, que possamos orar mais, buscar mais e saber que Deus está no controle. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero orar pela tua vida, colocar diante da tua presença. Deus possa estar dentro do teu lar, na tua vida, no teu coração nesse instante. Pai querido, essa que me assiste nessa noite, que essas palavras que foram mencionadas aqui, proclamadas aqui, Pai, possa ter encontrado guarida nesse coração, que o Senhor possa estar tirando todo o desespero, toda a desesperança, tirando, Senhor, em nome de Jesus, todo o desânimo, para que esse e essa possa sentir mesmo a presença do Senhor. Guarda-os, ó Pai, protege-os, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor do nosso Pai, as consolações benditas do Espírito Santo de Deus estejam com cada um pelos séculos dos séculos. Amém. Tenham todos um final de domingo abençoadíssimo na presença do Senhor. Que o Senhor possa te guardar, te proteger, te livrar de todo mal. E que você tenha aí um coração voltado mesmo para Deus. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém? Gente de todas as partes desses Brasis, de um Brasil tão grande, gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos áreas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos áreas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita igreja abençoada, essa igreja de Jesus. Pode ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela